Vamos seguir com o estudo? Essas diferenças podem afetar a regulação dos impulsos sexuais e a capacidade de controle comportamental. Então, veja bem, essas alterações no pré-frontal e no sistema límbico tiram dele o controle dos seus impulsos, o controle do seu comportamento e por isso temos essas alterações que inclusive podem ser muito perigosas. Há alguns pervertidos que isso evolui para homicídios, para estupros, para situações muito fora do padrão normal. Neurotransmissores. Alterações nos níveis de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que estão envolvidos no prazer, recompensa, controle de impulsos, podem estar implicadas. Então, alguns indivíduos, o problema não é anatômico, não tem um problema na formação de algumas áreas do cérebro, como o primeiro exemplo dado, mas na produção e no controle de neurotransmissores. Você pode ter um excesso e combinação de alguns neurotransmissores que podem trazer o descontrole. Então, o descontrole dos impulsos sexuais, que é uma característica de alguns transtornos, pode estar ligado a disfunções nesses sistemas, ou seja, os sistemas que produzem esses neurotransmissores. O sistema dopaminérgico, que produz a dopamina, e serotoninérgico, que produz a serotonina. Nesta imagem, nós vemos num cérebro aqui, foi cortado longitudinalmente, nós vemos onde atuam um e outro. Se você observar a dopamina, esta linha, esse circuito em amarelo, veja que ela está atuando exatamente no sistema límbico e córtex pré-frontal. Então, é exatamente as áreas que controlam os impulsos e o comportamento sexual. O segundo caso, a serotonina, aí foi colocado o circuito em azul, por onde ela se destaca. Mas observe que também há ela atuando no sistema límbico, você tem as linhas em azul no sistema límbico, e tem as linhas em azul passando pelo córtex pré-frontal. Então, a serotonina age ali em todo o córtex, mas elas também têm uma forte influência aqui no pré-frontal. Então, observe, o excesso destes neurotransmissores podem alterar o controle das pulsões sexuais e do comportamento. Então, a dopamina, sendo lançada aqui no pré-frontal, sendo lançada aqui no sistema límbico. Aqui é a mesma coisa. A serotonina, ela passa aqui, mas olha a seta aqui, ela é lançada no pré-frontal e continua irrigando o resto do córtex. E aqui, ela vem e é lançada no sistema límbico. Então, quando eu tenho um excesso destas substâncias, que são extremamente importantes, essenciais, tudo se dá em cima deste coquetel de neurotransmissores. A dopamina traz saciedade, traz prazer. Já a serotonina, aquele sentimento de felicidade. É tudo que nós precisamos. Mas precisamos desses neurotransmissores na medida certa, nos locais certos. A simples inversão de áreas onde elas estão sendo lançadas
e o volume já trazem um transtorno. Vou te dar um exemplo. A ausência de dopamina. Lá no sistema límbico há uma região chamada substância negra. A deficiência de dopamina nesta área traz um mal terrível chamado Parkinson. Aqueles movimentos involuntários que o indivíduo não consegue parar. O controle dos movimentos involuntários, também conhecido como coreia, que é você movimentar uma parte que você nem tem comando sobre aquilo, tem ingerência sobre aquilo. É por causa da substância negra. É lá que ela controla. E ela depende de dopamina. Então, se eu tenho diminuição de dopamina, corro o risco de lá na frente ter Parkinson. Agora, veja bem, esta mesma dopamina é extremamente necessária para que eu me sinta bem, para que haja em outras regiões controle. O excesso dela pode me trazer descontrole das pulsões sexuais, do meu comportamento. O excesso dela pode trazer, junto com a noradrenalina, transtornos seríssimos como bipolaridade, borderline, o transtorno esquizofrenia envolve alteração nesses neurotransmissores. Então, tudo depende disso. O equilíbrio dos neurotransmissores, equilíbrio hormonal, a grande realidade. O doente, o enfermo, ele está em desequilíbrio de alguma coisa. Toda enfermidade é desequilíbrio. Ou é hormonal, ou é de neurotransmissores, de alguma outra substância, mas há um desequilíbrio. O hipertenso, nós vamos dizer que o problema dele é ter uma frequência cardíaca muito alta, perigosa. Ele é hipertenso. Ele está em desequilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. O simpático está fora do padrão. Desequilíbrio. Então, tudo no nosso organismo, você é saudável, está em equilíbrio. Você é enfermo, está enfermo. Aliás, se está enfermo, você está em desequilíbrio. Lesões cerebrais. Em casos raros, o desenvolvimento de comportamentos sexuais atípicos ou parafílicos, com as fantasias, com as alterações, pode ser associado a lesões cerebrais adquiridas. Por exemplo, devido a um traumatismo craniano, ao surgimento de tumores no cérebro, ou doenças neurodegenerativas, até o Alzheimer, a própria demência pode provocar alterações no comportamento sexual, que afetam áreas do cérebro que regulam o comportamento social e sexual. Alguns portadores de Alzheimer, alguns, não é regra, também podem apresentar um comportamento anormal nessa área, devido ao apagão de registros memoriais relativos a regras e valores desta área. Então, observe, aqui estamos falando de lesões. O indivíduo era normal. O seu cérebro foi, durante a fase de gestação, foi criado, gerado normalmente. Não houve anomalia, não houve alterações anatômicas ou no próprio funcionamento do cérebro. Tudo ia bem. Até ele sofrer uma lesão, um dano. Esse dano pode ter sido traumático, um impacto. Sofreu um acidente, caiu da escada, bateu a cabeça,
alguém o agrediu, lhe deu uma paulada. Houve um trauma físico. Então, neste caso, eu tenho um dano no cérebro provocado. Um acidente vascular cerebral provoca um dano no cérebro. Dependendo da área, pode promover um transtorno na área sexual. O acidente, a lesão provocada por um impacto, por um trauma físico. Alguém bateu a cabeça, houve um acidente de carro, caiu de bicicleta, bateu a cabeça no chão, ou em algo sólido, como o meio-fio, um carro, e houve então um traumatismo. Neste caso, ocorre a lesão. Dependendo do local da lesão, alteração comportamental. E temos também algumas patologias, como o caso do Alzheimer. O Alzheimer vai provocando apagões. Tudo que somos, tudo que sabemos, tudo que sentimos, vem de onde? Das memórias registradas, daquilo que está no pré-consciente e que faz a minha gestão. Todas as perguntas que eu lhe fizer, você tem respostas baseadas na leitura dessas informações do pré-consciente. Agora imagine se está havendo um apagão. É isso que o Alzheimer faz. Pode-se apagar princípios, valores, regras que balizaram a vida do sujeito ao longo de anos e anos. E agora, quando ele chega na terceira idade, por causa do Alzheimer, aquela pessoa que teve um comportamento exemplar, padrão, admirável, ele tem um apagão exatamente na área dos seus princípios, dos seus valores. Ele perdeu isso, que antes o balizava. E aí ele pode agora ter um comportamento disfuncional dentro dessa área sexual. Como exemplo, a enfermeira que cuida de certo ancião e, de repente, ser assediada por ele. Ele tocar nas suas pernas quando ela veio trazer o remédio, e isso ser quase inacreditável para a família, pelo histórico deste homem perfeito, sem nunca ter tido um deslize. O que aconteceu com ele? Exatamente os seus critérios de moral, os seus princípios, os seus valores nesta área e até em relação ao respeito ao outro, se apagaram pelo Alzheimer. E algumas pessoas vão dizer, não, mas ele se tornou agora um velho pervertido. O que aconteceu? Não é culpa dele. Apenas os seus valores naquela área foram destruídos pelo Alzheimer. Não existem mais na sua mente. É como se ele voltasse lá, antes de aprender os valores, as regras. O que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável. Ele voltou lá atrás, se apagou tudo. Então, ele vai ter comportamentos totalmente anormais, disfuncionais. Compreendeu aí? Então, neste caso, nós temos um problema no cérebro, no funcionamento do cérebro, na parte física. Não estamos falando de neurose, não estamos falando de trauma. É área de psicoses. Requer medicamentos, requer acompanhamento médico para segurar um pouco o desenvolvimento do transtorno. Aqui nós temos imagens que mostram isso. Nós podemos ter rompimento de algum vaso. Observe aqui, ampliado, você tem uma artéria com camadas de gordura, com obstrução. E essa obstrução provoca um aumento de pressão sanguínea nessa área e o vaso ou a artéria pode se romper pelo aumento da pressão.
nessa região vai haver uma lesão, um dano. Se esta é uma região de controle de impulsos na área sexual, que é próxima aqui do sistema límbico, ou se fosse mais à frente, próxima ao pré-frontal, que é a área do comportamento, controla o comportamento, nós iríamos ter alterações comportamentais e de controle das pulsões, mas é provocada por este dano. Na segunda imagem, acima, no canto direito, você observa a extensão de um dano. O que é aquilo? É um tumor no cérebro do indivíduo. E dependendo do local do tumor, nós poderemos ter alterações também comportamentais e no controle das pulsões sexuais. Abaixo, novamente, nós vemos o tumor instalado no cérebro e vai promover uma disfunção nesta área. Então, as lesões, os tumores, alterações, tudo que trouxe um dano em alguma área do cérebro vai trazer uma disfunção, ou seja, um funcionamento irregular ou mau funcionamento daquela área. Pode não haver até funcionamento nenhum, mas vamos dizer que é uma área de controle do comportamento, das pulsões. Ele perdeu, então, o controle. Há indivíduos que já nasceram com esse defeito, nasceram com uma disfunção, nasceram com o controle errado dos neurotransmissores, já falamos aqui. Ou, infelizmente, ele não tinha problema algum, mas surgiu um tumor ali. Ou um dano por um rompimento. O impacto nesta região pode romper vasos, vai dar também o dano. É a mesma coisa se fosse o vaso rompido por uma hipertensão. Quaisquer danos no cérebro trazem sequelas, trazem alterações. E se for numa região de controle do comportamento sexual, você vai ver essa alteração. Do controle das pulsões da libido, você vai ver essa alteração. Fatores genéticos. Predisposição genética. A composição genética pode contribuir para uma predisposição ou vulnerabilidade a certos traços de personalidade, como impulsividade, ou condições de saúde mental, como transtornos de personalidade ou transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, que em interação com outros fatores podem aumentar o risco de desenvolver transtornos parafílicos. Então, algumas doenças são genéticas, estão no código genético do indivíduo. Ele nasce normal, ele tem um desenvolvimento normal, mas ele carrega com ele, no seu código genético, uma disfunção, um erro cognitivo. Perdão, um erro genético. E que vai se manifestar por uma alteração cognitiva. Geralmente, um evento de grande carga emocional faz com que aquele erro genético se transforme no transtorno. Ele já nasce no seu código genético. Algumas doenças, por exemplo, como a esquizofrenia, é um caso. Outra, borderline. E o borderline, ele quando surge, ele altera muito estas áreas de controle das pulsões sexuais, do controle do comportamento sexual. Então, não somente o borderline é marcado por possessividade, um indivíduo dominador que gosta de manter um controle excessivo sobre o outro ou a outra, mas também é marcado por surtos
onde ele pode ser violento, onde ele pode perder o equilíbrio. E aí envolve também o comportamento, mas o comportamento social. Mas em outras partes, ele não está surtado, ele não tem uma alteração violenta. Mas no tocante ao comportamento sexual, teve também alteração. Geralmente o borderline acaba sendo promíscuo. Ele traz algumas parafilias, ele traz um comportamento fora do padrão normal, ou seja, ele perverte também. E isso é por causa do transtorno. Muitas vezes mal interpretado, porque não vai ver o indivíduo surtado. O indivíduo aparentemente está estável, tranquilo, mas ele não está tendo o controle do comportamento sexual e das pulsões. E aí ele apresenta esse comportamento promíscuo.